Os estudiosos ficam confusos se o servo sofredor é o Messias vindouro, Ciro da Pérsia, a nação de Israel ou Isaías. Ao separar os versículos, pode-se continuar a reunir informações para tirar conclusões apropriadas sobre a identidade do servo sofredor. Eis que o meu servo, o que ele falou? Rinê! Eis que meu servo, Isaías 52:13, procederá com prudência. Mas por que está dessa forma? Olha o versículo 12. Porque vós não saireis apressadamente. Por isso que entra a interjeição aqui, no hebraico, tá? Por quê? Porque o povo queria sair de forma apressada, com medo, ansiedade. Por isso que entra o versículo 13. Não, vocês não precisam sair apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que meu servo procederá com prudência. Procederá com prudência no quê? Na saída do povo da Babilônia, a interjeição, Rinê. Mano, você ouviu isso que o mestre falou? Para tudo! Hoje a gente vai analisar, comentar e destruir argumento por argumento de um debate que aconteceu lá no Arena Apologética. O debate foi sobre Isaías 53, um dos capítulos mais disputados de toda a Bíblia hebraica. De um lado, o professor Ferreirinha, professor, apologista cristão, chegou com documentos, esboços e uma estratégia bem clara. Tentar usar o próprio material do adversário contra ele. Clássico, inteligente até. Só que, do outro lado, o professor Fábio Sabino, teólogo, exegeta e escritor brasileiro, amplamente conhecido por sua atuação nas redes sociais onde aborda temas bíblicos sob uma perspectiva crítica e polêmica. Ele foca na análise técnica de textos em grego e hebraico. Por enquanto, ele é autor de 12 livros que questionam conceitos como o inferno, o arrebatamento e a confiabilidade histórica de figuras bíblicas. Devido às suas posições críticas, como questionar a existência histórica de Jesus ou a natureza de Satanás. Ele é frequentemente alvo de diversas tentativas de refutações totalmente fracassadas e críticas infundadas por parte de outros teólogos e grupos religiosos. Um professor de verdade. Isso vai ficar claríssimo no decorrer desse vídeo. Mas olha, não vou ficar aqui te preparando a vida toda. Você veio aqui para ver o debate. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar, então, o debate aqui no Arena Apologética. Disponha do tempo de 3 minutos para estar fazendo a sua primeira pergunta neste primeiro bloco. Tempo na tela. Bem, a minha primeira pergunta é pautada nos esboços e nas falas do próprio professor Fábio Sabino. Em um de seus esboços, pode ver aqui, e aqui está do site do professor Fábio Sabino, quero dizer de antemão que eu comprei os esboços, tá? Depois, se quiserem, eu apresento o documento. Aqui nesse esboço do professor Fábio Sabino, ele afirma, como vocês podem ver, falando de Isaías 52:13, eis que o meu servo operará com prudência. Ele afirma que este servo, olha o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim: Deus escolheu homens improváveis para algumas funções que não estão necessariamente na linha para assumir o trono. Isso foi verdade para Ciro e Dário, e foi válido para Artaxerxes. Então nós temos aí ele defendendo que o servo ali pode ser Ciro, Dário ou Artaxerxes. Nós temos aqui também, em uma outra análise que o nobre professor faz, ele vai colocar aqui, ó, falando do versículo 3 agora do capítulo 53. O versículo começa tal. O tema é o mesmo, mas é sobre uma pessoa diferente. Esse grupo está menos preocupado com a falta de apoio para Dário, e sobre a questão não resolvida da execução violenta de um líder judeu por Tatenai e suas tropas. Eu tenho aqui também a fala do nobre professor Sabino, em um de seus vídeos. Eu vou soltar aqui o vídeo, ver se aparece o vídeo aí na tela. Tá Sim, aparecendo? perfeitamente. Você Apareceu. soltar o vídeo, onde ele vai dizer que o servo é Israel.
Está sem áudio. O vídeo apareceu, mas está sem áudio. Está sem áudio. Ok, então para a gente ganhar tempo, nesse vídeo, aos 16 minutos e 44 segundos, o professor vai dizer que Israel é a nação, é o servo sofredor é Israel. Então a minha pergunta ao nobre professor é a seguinte: o servo sofredor de Isaías 53 é Dário, é Cambises, é Ciro, é Tatenai, é Zorobabel, que aparece também nos seus esboços, ou é o povo de Israel? Então, o que eu quero saber, na fala do senhor, o servo é todo esse pacote? O servo sofredor de Isaías é Dário, é Cambises, é Círios, é Tatenai, é Artaxerxes, ou é a nação de Israel? Essa é a pergunta, e qual a base para autenticar a resposta do senhor? Se é Dário, se é Ciro, se é Cambises, qual a razão? Se é Israel, qual a razão? E se é todo mundo, como pode ser todo mundo? Eu quero que o senhor coadune a sua fala respondendo a minha pergunta: quem é o servo para o senhor, com base nos seus esboços? Meu muito obrigado. Bom, não precisa nem de 10 minutos para responder. José Ferreira, um dos problemas, do que eu imaginava, é que o professor José Ferreira ia vir com o conteúdo dele. Novamente, ele quer fazer uso de vídeos antigos meus, é muito antigo, hein? Tá muito antigo esse vídeo. Mas para mim te dar a resposta, José, eu tenho que explanar do verso 1 até o último para te dar todas as respostas que você quer. E te digo de antemão, não é Israel, não é Ciro. Eu vou dar as argumentações do porquê. Porque eu não sou um professor acadêmico de chegar aqui e dizer, não é, qual razão? Para mim, dar razão não é só para você, é para quem está me assistindo. O meu esboço, só da primeira parte, antes de entrar no versículo 1, Isaías 53, está aqui na lousa, eu vou esboçá-lo. Então eu vou te dar a resposta, mas não vai ser agora, tá? Você pode pegar meu esboço, pode pegar meus vídeos, você pode pegar o que você quiser. O professor Fábio tem capacidade para produzir conteúdo, dissertar, do que pegar o conteúdo de alguém e querer menosprezar ou pegar ele. Você pode pegar quantos erros você quiser, mas já que eu tenho meu tempo, e a resposta eu vou lhe dar até o final desse debate, eu lhe dou a resposta. Por isso que ficaria uma coisa muito chata, né? Já dizer, quem é o servo sofredor de Isaías 53? É fulano. Pronto. Para que mais haverá debate e exposição se já quer a conclusão de tudo? Não, eu tenho minhas perguntas a ser feitas para você, mas vou aproveitar meu tempo aqui, vou expulsar. Bom, gente, é o seguinte, o professor Fábio vai trabalhar com um texto histórico, e como eu estou sem meu time aqui, só me avisa até, por favor. O professor é professor de exegese, hermenêutica, hebraica e grego. Para analisar qualquer texto, Isaías 53, Isaías escreve, se diz os estudiosos, em meados de 740, é quando existe o ataque da Assíria sobre as regiões norte, e depois em 530, as duas tribos sul, onde está a profecia sendo direcionada, que é o povo que está no cativeiro babilônico. Quando o escritor está escrevendo em 530 a.C., estou falando de contexto histórico agora, o escritor tinha ideia de Jesus Cristo? O escritor está escrevendo, tinha ideia de Jesus Cristo? Não. Existe uma mudança de cenário na narrativa. O livro de Isaías cobre séculos de história judaica, desde antes dos ataques da Assíria a Jerusalém, 740 a.C., até o fim do cativeiro babilônico, em 530. Os estudiosos veem uma divisão, existe uma divisão no livro de Isaías. Para entender o livro de Isaías, as pessoas têm que saber que existe uma divisão entre o primeiro capítulo até o capítulo 39, e depois do capítulo 40 ao 66, que o pessoal chama-se de Deutero Isaías, Trito Isaías, existe uma classificação. Então, existe uma mudança de cenário na narrativa. Então, para o professor Fábio dar o resumo que o professor Ferreira quer, o professor tem que esboçar tudo para o próprio senhor ter a devida conclusão, certo? Bom, continuo. Pois parece que o cenário da escrita, a escrita, muda, tá? Mudança de autoria. Quantos autores existem no livro do profeta Isaías? Um só? Não, gente, existem vários. Tá? Infelizmente, o professor não preparou esse conteúdo para vocês, então o professor preparou para vocês, que essa é a minha preocupação como professor, tá? Mudança de autoria.
A controvérsia da autoria continua a ser debatida se o segundo Isaías, ou Deus de Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 66, foi escrito por Isaías, outro autor ou autores múltiplos, para o propósito de estudar Isaías 52, Isaías 53, que é o debate de hoje. Nós temos a autoria do segundo Isaías, parece irrelevante quando se entende que certos temas e elementos literários são contínuos ao longo de todo o livro. Qual o conceito da concepção judaica aí? Concepção judaica. A concepção judaica é de que Isaías, do capítulo 1 ao 66, muda, tá? A concepção judaica aqui vai mudar desse raciocínio anterior aqui, tá bom? Muda de que Isaías 1 ao 66 permanece de 740 antes de Cristo. O verbo nem carne tinha sido feito ainda, né? Através dos manuscritos do Mar Morto, no texto maçorético, na Bíblia hebraica. A continuidade ao texto afirma que é importante olhar para o livro como um todo, porque tem valor como um todo para o judaísmo antigo. Vamos falar um pouquinho sobre a promessa de Deus. Eu vou correr aqui, que eu não vou esticar muito o debate, mas vou dar todas as respostas aí, vou fazer perguntas e quererei também todas as respostas. O segundo Isaías enfoca a última parte do cativeiro babilônico. Então, o escritor, ao escrever, qual o contexto histórico, professor, que ele está? Ele está em um cativeiro babilônico. Ele está na Babilônia. Ele não está lá no Novo Testamento, não, senhores. O escritor não está lá junto com Jesus para falar que Isaías 53 é sobre Jesus. Aqui, ó, para quem é acadêmico, tem que lidar com isso aqui, ó, contexto histórico e cultural, tá? Para não fazer hermenêutica errada e criar uma heresia. O segundo Isaías enfoca a última parte do cativeiro babilônico, como os judeus estavam desanimados por serem detidos na Babilônia. Isaías clama a Israel que o Senhor não abandonou seu povo escolhido. Ele, Senhor, oferece encorajamento lá no capítulo 40, versículo 11. Aí ele perguntou se é Ciro. Ele não leu muito bem o meu esboço. Mas fazer o quê? Não tem problema não. Mas o professor coloca ao vivo aqui que é melhor, né? Seria Ciro. Entra Ciro na história, tá aqui, ó. Olha o Ciro aqui, ó. Vou ler para você. Ciro ungido, Deus promete o retorno a Jerusalém por meio de seu servo Ciro da Pérsia. Promete, professor? Promete. Isaías 45, do versículo 1, versículo 13. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 23. E Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Isaías diz assim, 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha casa e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. O professor Fábio está afirmando que o Messias é Ciro. Alguém ouviu afirmando aí? Que o Messias de Isaías 53 é Ciro? Vocês estão me vendo aqui ao vivo. Afirmei? Pegue o meu segundo vídeo que eu fiz, que o Ferreirinha foi lá e pegou e tentou. Ele levou mais de 3 horas para tentar refutar. Em algum momento falei que o Messias era Ciro. Hoje é ao vivo, Ferreira. Hoje você não vai cortar minha fala. Hoje você não vai falar hoje aqui aquilo que eu não falei naquele vídeo. Então não adianta o senhor pegar meu esboço, você é aqui ao vivo agora. O negócio é a cores, tá? Restauração de Sião. Vamos lá? Restauração de Sião, vamos para o contexto, ainda continuo no primeiro que eu toco aqui, histórico e cultural, tá? Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e sua salvação como uma tocha acesa. Isaías 62, 1. Vamos falar sobre o cântico do servo. O cântico do servo, ó, Isaías 53. Conhecido como o quarto cântico do servo. Professor, como assim quarto cântico? Gente, na matéria de exegese chama-se delimitar um texto ou abrir suas perícopes ou estruturação textual. Então, aqui onde que eu vejo se é um cântico, se é prosa, se é poesia, se tem estrofe, se não tem, tá?
Isso é um sistema para fazer a exegese perfeita. Conhecido como o quarto cântico do servo, Isaías capítulo 52, versículo 13 e 53, não, Isaías 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12, é uma apóstrofe, no meio de uma descrição alegre do retorno a Sião. Em Isaías 52, versículo 1 ao 12, não vou ler para não tomar muito tempo, diz: desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião. Isso é o contexto da 53, tá? Veste das tuas roupagens famosas, ó Jerusalém, e retirai-vos, saí de lá. Não toqueis coisa imunda, sai do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Isaías 53, 11. Aí eu entro aqui, chamado uma visão parentética. O que é a visão parentética, professor? Dentro da primeira estrofe aí. Vou explicar. Visão parentética é quando o escritor ele está falando de carro, aí daqui a pouco ele vai falar de bolinha de gude, aí ele volta a falar de carro de novo. Então, ele está falando de carro, abre-se a visão parentética, aqui ele vai falar sobre a bolinha, aí volta aqui e vai falar de carro de novo. Isso aqui, ó, chama-se visão parentética. E o capítulo 53 de Isaías, dentro da exegese, é uma visão parentética, tá? Porque está falando da liberdade, da saída do povo da Babilônia para reconstruir novamente o templo. E quando chega Isaías 53, é a visão parentética. Quando chega no capítulo 54, retoma a narrativa do capítulo de número 52, tá? Nós chamamos de visão parentética. Obrigado. Veja bem, primeiro, quando eu fiz a pergunta dentro dos esboços do professor, esses esboços, essas perguntas, são perguntas proferidas por ele, e são perguntas em aulas, e o novo esboço dele, que eu o tenho, também está aqui. Deixe-me só apresentar aqui para os senhores verem que eu não estou usando de... Aqui, vamos lá. Aqui, ó, novo esboço. Ele também vai defender a mesma coisa, tá? Vai defender a mesma coisa. O professor falou de Trito Isaías, e isso eu acredito que não é novidade para nenhum teólogo. Trito Isaías, que foi defendido pela primeira vez por Norton, né? Defendido por Norton, Mackenzie defende, Young defende, Klaus Baltzer defende. Então, o Trito Isaías não é novidade, é uma coisa antiga, é uma coisa que tem mais de 200 anos, que já se discute aí em relação a ser o Trito Isaías ou não. Agora a questão é, ser o Trito Isaías ali, o Deutero Isaías, ou ser um texto integrado de um mesmo profeta pré-cativeiro, não vai alterar a resposta. Na verdade, o professor não me deu a resposta, e a resposta foi dentro dos esboços dele. Então, se não é Ciro, se não é Dário, se não é Israel, se não é nação, então há uma contradição dele com os esboços dele. Como eu vou debater com o professor Fábio Sabino, eu tenho que trabalhar, são os esboços dele mesmo, é a ideologia dele. Agora, ele mudar de pensamento, tudo bem, é um direito dele. Fala algo no esboço e aqui na live outro, tudo bem, a gente vai trabalhar isso. Então, veja bem, o professor não nos trouxe novidade. Por que o professor não nos trouxe novidade? Porque o Trito Isaías é coisa de... Sabe, coisa já rudimentar, coisa rudimentar na exegese do livro do profeta Isaías. Ok? Então, veja bem, o primeiro passo o professor talvez tenha insinuado que seja Ciro. Vamos ver se é Ciro, vamos lá. O primeiro passo para se interpretar o texto, por sinal, está aqui no meu esboço, professor Sabino, ó, é o estabelecimento do texto. É você procurar dentro dos manuscritos qual o texto mais próximo para você trabalhar. Depois a delimitação da perícope. Depois o gênero, para que você não incorra na chamada falácia da etimologia ou na falácia do texto prova. O que é falácia da etimologia e falácia do texto prova? É aquela falácia de dizer, não, mas está aqui no texto, tem que ser isso. Não, você tem que entender o gênero, você tem que entender os usos semânticos e os usos conotativos. Veja bem, o professor falou na sua fala que o Trito Isaías está falando do povo saindo do cativeiro. Observe que ele está falando do povo saindo do cativeiro. Ele não me deu a resposta diretamente, mas nas entrelinhas a resposta ficou clara, a resposta ficou nítida. Quando o meu tempo estiver acabando, vai me falando aí. Ok. Então vamos lá. Então o cântico começa no capítulo 52, versículo 13, está aqui no esboço, é o quarto dos 4 cânticos
do servo sofredor, sim, seria uma dúvida. Há uma mudança no capítulo 13, versículo 12, de tema pelo prefixo riné, eis que, essa é uma partícula de chamamento de atenção, uma partícula introdutória para o que vai ser pronunciado, eis que, agora o autor vai mudar o discurso dele, ele vinha com a narrativa, agora ele vai mudar o foco, ele vai falar aqui, riné, eschil e vedi, eis que meu servo procederá com prudência. Agora ele vai chamar a atenção dos seus leitores para uma nova mensagem, para uma nova fala, para uma nova perícope, tá certo? É o quarto cântico, essa é a delimitação do cântico. Eis que meu servo, ok. Acontece que aqui estão os cânticos dos servos, 4 cânticos, tá? Aqui estão as referências dos 4 cânticos, ok. Acontece que quando a expressão meu servo, primeiro, a expressão meu servo nem aparece a Ciro aparece a expressão Machia, nem aparece a expressão meu servo para Ciro. Quando a expressão meu servo aparece a Davi, aparece a vários personagens, mas quando aparece a Israel, vamos levar o povo saindo do cativeiro, como o professor colocou. Quando o termo aparece fora dos cânticos, refere-se a Israel, mas o contexto o revela por ser servo pecador, não prudente, como o servo dos cantos. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego senão o meu povo, ou surdo como o meu mensageiro, e a quem envio? Aqui, ó, a quem viu. Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel por roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecamos e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Isaías 42, 16 a 4. Então observe que quando o termo servo, aqui o termo meu servo aparece. Quando o termo meu servo vedu, quando esse termo meu servo evedi aparece fora das perícopes dos cânticos, aparece falando de Israel como servo, mas de servo pecador, de servo que precisa de remissão, de servo que precisa de proteção. Trabalhando, portanto, o termo dentro da perícope, não pode se aplicar a outras perícopes que o termo é aplicado a Israel ou a Ciro. Por exemplo, Deus promete redenção a Israel como testemunho das obras de Deus. Abre aspas, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Isaías 43, 10. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, apaguei as tuas transgressões como a neve e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, observe que quando o termo aparece fora dos cânticos, aparece falando de Israel, mas como Israel pecador, que é servo sim, mas que precisa de remissão. Mas quando o termo aparece nos cânticos, aparece falando de um servo justo, de um servo impecável, e que esse servo não é remido, mas é o objeto de remissão para o servo pecador que é Israel. Então, se você não delimitar a perícope, se você não atentar para os usos semânticos, então você incorre nessa falácia da etimologia. Qual é a falácia da etimologia? Não, mas o termo está aqui no cântico, o termo está aqui falando sobre Israel. Sim, está. Mas em que contexto está ali? Em que contexto está aqui? Que perícope é esta? Que perícope é aquela outra? O servo do cântico, por exemplo, é totalmente diferente. Você observa os pronomes, o jogo pronominal do profeta. Por exemplo, fizemos nós, o povo, caso dele, o servo, as nossas, do povo, dores, nós, o povo, a ele, o servo, reputamos por ferido, nossas, do povo, a paz a nós, o povo, nós, o povo, nós, o povo, pecado de muitos do povo. Então observe que no jogo pronominal, o profeta, quando vai falar no ápice dos cânticos, que é o quarto cântico, ele usa os pronomes nós para o povo, incluindo-se ele, e os pronomes ele para o servo, mostrando claramente que o servo é distinto do povo. Eu ia até citar aqui os targums aramaicos, mas se precisar eu vou citar na sequência. Agora vamos supor que ali seja Ciro. É impossível ser Ciro também, por quê? Agora Ciro é chamado para tirar o povo do cativeiro. No entanto, Ciro não é servo. Ele não é chamado de servo, mas de Messias. Olha o texto de Isaías 45, 1, que vai dizer: Kohamar Adonai Lercheto Le Horesh.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Está aqui o termo ungido. Lemishehu, ao meu ungido, Le-Horesh, ao meu ungido Ciro. Só que Ciro, ele não conhece o Senhor, está no versículo 5, ele não adora a Deus, pois é pagão e adora ao Deus Sun, que é o Deus Lua, e é recebido pelos sacerdotes de Marduk, principal divindade da Babilônia, quando invade Babilônia em 539, tratando o contexto histórico que o professor pediu. Derrotando Nabonides na batalha de Op, isso está em Sotelo, na história Eclesiastes Sotelo e outras histórias. Então, veja bem, dizer que é o povo, dizer que é Ciro, é primeiro incorrer na chamada falácia da etimologia, na falácia do texto prova e no erro dos usos semânticos ou usos conotativos. Porque quando o termo Evedi, meu servo, ou Eved, o servo, aparece nas perícopes do cântico, não aparece como servo pecador, não aparece como servo pagão, como era Ciro, como era Dário, como era qualquer outro, e como era Israel, precisando de remissão. Portanto, com todo respeito ao nobre professor, embora ele tenha fugido dos seus esboços, mas mesmo a sua resposta histórica não tem plausibilidade, acredito eu, possa ser que tenha, não tem plausibilidade quando se faz uma análise do termo o servo do Senhor nas perícopes dos cânticos e nas passagens que tratam de Israel. Eis aí a minha resposta. Portanto, não tem como esse servo exegeticamente falando, ser nem o povo, nem Ciro, nem Dário, nem Cambises. Haja visto, está falando de um servo em que sua boca nunca pecou e que o servo é objeto de remissão, é a oferta de remissão do outro servo pecador. Ok. Haja coração, Brasil. Obrigado. Eu só vou fazer pergunta no momento qual tem que fazer pergunta. Bom, o professor José Ferreira está usando de uma argumentação totalmente fajuta, tá? Primeiro que, novamente, o professor não está afirmando que é Ciro. E outra coisa, não é esboços, é esboços, tá? O professor Fábio não faz uso de esboços, de esboço, tá bom? Só uma correçãozinha aí, tá? E o professor falou... Professor, posso correr? É meu tempo agora é meu tempo pode ser respeitado ou não? Perfeito. É meu tempo, tá? Seja acadêmico, é meu tempo, tá? Eu ouvi, agora você escuta. Respeito o meu tempo. Por favor, Elton, coloca meu tempo novamente, que quebrou todo o meu raciocínio. Por favor. Ok. Lembrando que para quem interrompeu o tempo do outro, perde 1 minuto. O querido professor Ferreirinha perdeu 1 minuto, restaurando o seu tempo. Obrigado. Isso que eu falo. Tempo é de cada um nota suas perguntas e depois se vira, tá? Falo que não quer... Pergunta, 3 minutos. Obrigado. Então, vamos lá. O Ferreirinha falou de perícope, de semantismo, termos técnicos, achando que todo mundo é acadêmico. Não, gente, não é acadêmico. Todo mundo não é acadêmico. Ele falou de uma partícula rinei, que é uma interjeição do hebraico. Ele mesmo falou de etimologia, da falácia, disso, daquilo, né? A palavra rinei é uma interjeição, está no versículo 13. Agora, que é eis que? Agora, por que está eis que? Vamos explicar o que o professor Ferreira deveria ter explicado, não explica. Então, professor, vai versículo por versículo, e quando achar que eu devo fazer minha pergunta, eu farei. Bom, em Isaías 52, gente, que é o contexto do capítulo 53, tá? Depois de orar para Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, que é o versículo 12, como um todo, o servo sofredor traz a reconciliação entre o povo escolhido de Israel e o Senhor por meio da colocação das transgressões sobre o servo. Com um texto ao redor, esse ato permite que o povo retorne a Jerusalém. Os estudiosos ficam confusos se o servo sofredor é o Messias vindouro. Preste bem atenção na minha argumentação para não dizer coisa que não esteja dizendo, tá? Os estudiosos, que é isso que está no meu esboço, bom? E você não fala a verdade para o povo. Ficam confusos se o servo sofredor, primeiro, é o Messias vindouro. Segundo, é Ciro da Pérsia. Então os estudiosos ficam confusos. Primeiro, é o Messias. Segundo, é Ciro. Terceiro, é o povo de Israel. Quarto, é o próprio Isaías. Tá aí na louça. Tudo interrogação, ó.
Não tem nenhuma exclamação aqui, tá? Bom, é bom que isso aqui é ao vivo, tá todo mundo me assistindo, ainda bem. Para não dizer coisas que eu não estou dizendo aqui. Continua o meu raciocínio aqui. Os estudiosos ficam confusos se o servo sofredor é o Messias vindouro, Ciro da Pérsia, a nação de Israel ou Isaías. Ao separar os versículos, pode-se continuar a reunir informações para tirar conclusões apropriadas sobre a identidade do servo sofredor. Eis que o meu servo, o que ele falou? Rinê! Eis que meu servo, Isaías 52:13, procederá com prudência. Mas por que está dessa forma? Olha o versículo 12. Porque vós não saireis apressadamente. Por isso que entra a interjeição aqui, no hebraico, tá? Por quê? Porque o povo queria sair de forma apressada, com medo, ansiedade. Por isso que entra o versículo 13. Não, vocês não precisam sair apressadamente, nem ireis fugindo. Então, deixa eu colocar uma coisa para você. O nosso debate não é como os debates normais que você faz. Aqui você tem que dar o tempo, se a pessoa vai perguntar ou não, ele usa o tempo dele da forma que ele achar preciso, entendeu? Porque o meu assunto aqui é acadêmico, é discorrer Isaías 53 para provar e fazer as perguntas que eu devo fazer dentro da minha análise para o Ferreira. Aí sim, aí ele usa o tempo se ele vai querer me responder ou não. Se você começar a colocar, ditar, não, agora você tem que fazer pergunta, não pode explanar. Aí isso aí para mim não é debate, meu amigo, me desculpa. Entendeu? Eu estou dentro do meu tempo agora aqui, ó, usando meus 2 minutos, tá? Então eu quero meu tempo para explanar. Se você me der 1 minuto para explanar, eu vou explanar dentro de 1 minuto. Se você me der 3 minutos para poder argumentar ou para perguntar, eu vou fazer uso. Nós, eu e o Ferreira, temos que ter a liberdade de tempo para fazer aquilo que nós achamos por bem. Ou perguntar ou não, ou replicar ou não, triplicar ou não, porque nós somos do nosso tempo. Entende? Não é um debate conforme você faz, é um debate que a gente está discutindo um capítulo. Não é um assunto aleatório, não. Nós somos acadêmicos, vai usar hebraico, vai usar grego, vai usar exegética. Então, dentro do meu tempo é isso. Tá? Não sei, estou vendo o time aqui, voltando. Pronto, então, recapitulando o tempo do senhor. Recapitulando o tempo do senhor, 2 minutos. Então, vou voltar aqui novamente na minha explanação. Como o Ferreira falou de partícula, usou isso daqui, estou explicando por que o bendito Rinei está no versículo 13. Isso é capacidade de professor. É isso que o Ferreira deveria fazer e não faz, que é pegar defeito no conteúdo, mas explicar o conteúdo não explica. Por que está Rinei? Vou ler novamente que meu raciocínio foi cortado. Por que colocou eis que no versículo 13? Eis que meu servo procederá com prudência. Porque no versículo 12, o povo que estava para sair da Babilônia, porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que meu servo procederá com prudência. Procederá com prudência no quê? Na saída do povo da Babilônia, a interjeição, Rinê. Pronto. Acabou o corte. E agora eu preciso falar com você, porque o que aconteceu ali dentro não foi só um debate teológico. Foi uma aula sobre como argumentar com rigor, como se manter firme sob pressão e, principalmente, como não se deixar reduzir ao nível do adversário. Vamos começar pelo que importa, o professor Fábio Sabino. O que ele fez ali? Primeiro, ele não aceitou o jogo do professor Ferreirinha. O professor Ferreirinha chegou com uma estratégia clássica de debate. Pegar os esboços antigos do adversário, apontar supostas contradições e transformar isso em emboscada pública. E sabe o que o professor fez? Ele não saiu correndo. Ele não ficou se justificando. Ele disse, tranquilamente, meu esboço é meu. Você pode pegar quantos quiser, mas me dá o tempo e eu te dou a resposta, e deu. Segundo, o professor fez algo que poucos têm coragem de fazer num debate ao vivo. Ele ensinou. Não respondeu com uma frase esperta para ganhar palmas. Ele abriu o texto, contextualizou historicamente, explicou o que é Deutero-Isaías, o que é visão parentética e o que são os cânticos do servo. E fez isso de forma didática, clara, sem arrogância. Isso não é debater. Isso é lecionar com a câmera ligada. Terceiro, e esse é o ponto que mais me impressionou, o professor Fábio foi preciso no uso dos termos hebraicos. Ele distinguiu o uso do termo evê de servo,
dentro das perícopes dos cânticos e fora delas. E mostrou algo fundamental quando o termo meu servo aparece fora dos cânticos. Refere-se a Israel, mas como servo pecador, um povo que precisa de remissão. Quando aparece dentro dos cânticos, refere-se a um servo impecável, que não é objeto de remissão, mas agente de remissão. Esse é o detalhe que destrói, de uma vez por todas, tanto a interpretação que coloca Ciro ali, quanto a que coloca Israel coletivo ali. Agora deixa eu falar do professor Ferreirinha. E eu vou fazer isso com respeito, porque o cara não é burro. Longe disso. Mas há problemas sérios na abordagem dele e seria desonesto da minha parte ignorar. O professor Ferreirinha chegou com os esboços do professor Fábio Sabino e apontou, com aparente triunfo, que o professor teria colocado Ciro, Dário, Cambises, Tatenai e até Israel como possíveis interpretações para o servo sofredor. E perguntou quem é afinal. Pode ser todo mundo? É uma pergunta válida. Mas o problema é o seguinte: fazer uma pergunta válida com uma premissa torta não é argumentar bem. É criar confusão. O professor Fábio esclareceu, e isso é inegável, que os esboços apresentavam as posições dos estudiosos sobre a identidade do servo, não a sua conclusão pessoal. Isso é didática básica. Qualquer professor que se preze apresenta as posições em disputa antes de defender a própria tese. Confundir apresentar posições com defender posições é, no mínimo, uma leitura descuidada. No máximo, é má-fé intelectual. Segundo problema, o professor. Ferreirinha argumentou que o deutério Isaías e o trito Isaías são conceitos já ultrapassados ou que não alteram a resposta sobre quem é o servo. Mas isso é uma simplificação perigosa. A questão da autoria múltipla do livro de Isaías é diretamente relevante para o contexto histórico do texto. E o contexto histórico é exatamente o que determina para quem e sobre quem o texto foi escrito. Ignorar isso é fazer exegese com os olhos fechados. Terceiro problema, e esse é estrutural. O professor Ferreirinha trabalhou com um método que ele mesmo chamou de estabelecimento do texto. Delimitação da perícope e gênero. Até aqui, ótimo. Mas na aplicação prática, o que ele fez foi usar essas ferramentas para confirmar uma conclusão que ele já tinha antes de começar a análise. Isso tem nome, é exegese. Você não leu o texto para entender. Você leu o texto para confirmar o que já acredita. E olha, eu entendo por que isso acontece. É difícil ler um texto sagrado sem trazer suas crenças para a mesa. Mas num debate acadêmico, numa análise séria, você precisa ser capaz de separar o que o texto diz do que você quer que ele diga. O professor Fábio Sabino fez exatamente isso. Ele usou o jogo pronomal do profeta, os pronomes nós para o povo e ele para o servo, para demonstrar que o texto mesmo, internamente, distingue o servo do povo. Não é uma interpretação cristã. Não é uma interpretação rabínica. É a estrutura gramatical do hebraico funcionando. E isso não dá para ignorar. Agora, uma reflexão mais ampla para você que está aqui assistindo, debates como esse importam. Não porque a gente precisa ganhar uma discussão teológica, mas porque a maneira como a gente lida com textos antigos, com história, com idiomas e com contexto diz muito sobre como a gente lida com a verdade em geral. Bom, é isso. Se você curtiu, faz o seguinte, deixa o like agora. Não amanhã, não quando lembrar. Agora, porque esse like é o que faz o algoritmo entender que esse tipo de conteúdo sério, aprofundado, sem enrolação, merece ser espalhado. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber, você concorda com a análise do professor Fábio Sabino? Acha que o professor Ferreirinha tinha um ponto válido que não foi devidamente respondido? Ou você acha que alguma coisa escapou na minha análise? Fala aí. Esse canal vive de debate. E debate de verdade começa nos comentários.
Se você ainda não é inscrito, o que me parece improvável, porque você foi até o final desse vídeo, clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque os próximos cortes estão ainda mais pesados. E você não vai querer perder. Valeu demais por ter ficado. De verdade, num mundo onde a atenção virou moeda rara, você dedicou o seu tempo para algo que faz pensar. Isso não é pouca coisa. Até o próximo corte.